Olá, pessoal. Então, eu acho que vocês se deram conta, quem está me acompanhando, que eu estou resumindo muitas coisas, né? E depois eu vou escrever um livro que vai ser mais detalhado, evidentemente, né? E é uma aproximação, e tem muitas coisas revisáveis, mas a ideia geral eu já tenho há muito tempo, então, né, o conteúdo em si, ele é o mesmo. Muito bem. O que a humanidade tem que fazer, então, para começar a revelar? Bom, em primeiro lugar, né, é preciso que a humanidade se dê conta do que está em jogo, né? Ela se dê conta disso, do que está em jogo, porque então para isso, para explicar isso para vocês, eu vou contar uma historinha que é a historinha de como indígenas, não sei de que parte do mundo, se é da Ásia, se é da América, se é da África ou se é de todas elas, capturam macaquinhos, né? Usando a cumbuca. A cumbuca, vocês sabem, é o porongo, né? Então eles fazem um buraquinho na árvore de cumbuca, tem várias cumbucas, ou penduram cumbucas numa árvore, não interessa, eles fazem um buraquinho, fazem várias cumbucas com vários buraquinhos e colocam dentro dessas cumbucas um torrão de açúcar. Então os macaquinhos chegam e olham, né? Macaquinho não é bobo, né? Quando diz que macaco velho não põe a mão em cumbuca, por causa disso que eu vou falar para vocês. Talvez vocês já conheçam. E eles vão primeiro nos buracos maiores, né? E pegam o torrão de açúcar e comem. E aí, mas eles têm cula, né? E vai ficando estreitinho, eles enfiam a mão e tiram e tal. E daqui a pouco tem um buraquinho lá muito pequeno e o macaquinho está desconfiado que vai ser difícil tirar a mão, mas ele enfia porque ele está querendo o torrão de açúcar, né? E aí, lá pelas tantas, os nativos vêm e o que acontece? O macaquinho poderia se soltar, se ele soltasse o torrão de açúcar, mas ele não solta porque ele quer, entende? E aí chegam os caçadores, prendem e matam os macaquinhos. A humanidade é um macaco, né? Nós somos macacos, né? Só que nós adquirimos a consciência, né? Num primeiro momento, ser humano é ser consciente. É o único ser, em princípio, que é consciente. Mas depois o ser humano teve um período da consciência até o início da racionalidade que a gente chama de Jardim do Éden ou a Terra Sem Males. É aquele períodozinho em que o ser humano estava ainda mergulhado na natureza. A natureza o protegia de maneira mágica e ele tinha uma outra descrição do mundo que ele perdeu pela conquista da racionalidade. Essa é a minha teoria, certo? Mas nós somos macacos, nós somos macaquinhos. Nós também temos os nossos torrões de açúcar. E a gente não larga desses torrões de açúcar, que são as nossas coisas, a nossa riqueza, enfim, os nossos bens materiais, o nosso ego, enfim, uma série de coisas que a gente não solta, né? Por que a gente não solta, pessoal? Porque a gente não sabe o que está em jogo. Vocês me entendem? Se a gente soubesse que está em jogo a nossa liberdade, a gente sim soltaria. Então, assim como o macaquinho soltaria, se ele soubesse que era a liberdade dele que está em jogo, ele largaria o torrão e dispararia, mas ele não sabe. Então a humanidade, primeiro, ela tem que saber que o que está em jogo é a sua liberdade, é a sua vida, é a sua felicidade. É uma coisa muito maior do que os torrões de açúcar. Então ela vai ter que se dar conta. Como ela vai se dar conta disso, eu não sei. Talvez com um monte de vírus, né, pessoal? Um monte de catástrofes. Geralmente é assim, acontecem catástrofes para que a gente pare para pensar e para que a gente comece a pensar, tem coisas mais valiosas do que o meu carro, do que, enfim, o meu status, do que, enfim, a riqueza, né? Será que tenho alguma coisa contra carro, ou contra status, ou contra a riqueza? Não. Porque se o ser humano quer, é porque é bom. O problema é quando isso é absolutizado, quando isso ocupa completamente a vida da humanidade e ela perde o sentido da sua existência. Vocês me entendem? A humanidade tem que recuperar o sentido da sua existência. Ela tem que colocar a sua energia não em ficar brigando por dominação de uns pelos outros, mas num projeto muito maior do que isso. Isso tem que acontecer. E primeiro tem que acontecer essa tomada de consciência e acreditar que exista algo além do mundo como a gente supõe. Vocês me entendem? A humanidade, ela está presa pela clareza, pela racionalidade,
Vocês entendem? Quando eu digo que existe um inimigo no caminho do conhecimento da humanidade, que nesse momento ele é a clareza, é isso que eu estou me referindo. Porque quando eu venho aqui e, por exemplo, e falo na possibilidade de um outro mundo, esse inimigo se levanta contra mim. Vocês me entendem? Inclusive me ridicularizando. Inclusive dizendo, esse filósofo, por exemplo, viajou. O cara não é filósofo. Isso aí, vocês me entendem? Quando a gente tem medo de parecer ridículo, colocando coisas, por exemplo, como acreditar em Deus ou coisas assim, por mais que a gente acredita, às vezes a gente tem vergonha de falar. Então, essa é a clareza que está com a sua espada na mão, né, impedindo que um outro mundo se descortine. Mas a clareza, pessoal, a clareza, ela foi feita para que a gente esteja pronto para colocar ela no seu lugar. Será que a clareza, a racionalidade não tem lugar? É óbvio que ela tem lugar. Ela é a arma do ser humano no enfrentamento do desconhecido, mas não pode ela comandar. Vocês me entendem? Ela tem que ser a arma do ser humano. O ser humano tem que comandar. Vocês me entendem? Então, primeiro, o ser humano, a humanidade, tem que acreditar que existe algo além da racionalidade e fazer algo concreto, né, para descortinar esse outro mundo. Vocês me entendem? E colocando a racionalidade a seu serviço, no enfrentamento desse outro mundo. Quando eu falo isso, por exemplo, muitas pessoas já me disseram, isso é o Espiritismo, porque o Espiritismo trata com o outro mundo assim, né, de uma maneira, né, é uma ciência. Inclusive, os espíritas costumam dizer que o Espiritismo não é uma religião, é uma ciência, porque de fato Allan Kardec, como eu já falei para vocês, começou com esse intuito, certo? Só que, como eu disse para vocês, dá uma nadadinha, tu dá, mas atravessar o mar tu não consegue sozinho. Então, por isso que o Espiritismo ele não conseguiu ir muito adiante. Ele fez alguns progressos lá no início e depois ele não evoluiu muito mais. E a psicanálise foi um pouco parecida também, porque o Freud também estava começando a lidar com essas coisas, né, submersas, que ele chamou de inconsciente, né, usando uma praxis, como era o hipnotismo e outras coisas assim, que fizeram alguns progressos e pararam por aí. E tanto a psicanálise quanto o espiritismo, sabe, eles pararam pelos mesmos motivos, porque individualmente tu não consegue ir. Para atravessar o mar tu tem que fazer uma nave, tu tem que fazer um coletivo. E para atravessar esse mar do desconhecido, a humanidade tem que fazer isso coletivamente, como uma ciência que seja corroborável, que tenha intersubjetividade e que não seja assim, isso só pode se for psicanalista, ou isso só pode... A psicanálise, ela virou uma coisa assim, né, de iniciados, só alguns sabem, entende? Como dizia o Freud, há cachimbos e cachimbos, então, né, há charutos e charutos. Então o charuto teu é um objeto, né, sexual, sei lá o que, né? Mas o meu charuto não é. Então, não, charuto é um charuto. Então, a mesma coisa, o espiritismo virou isso, virou coisa, né, do médium, o cara que tem mediunidade. Então isso não é ciência. Quando vira assim, tem que ter um atributo especial, não é ciência. Ela começou com o ímpeto de ser uma ciência, mas não é uma ciência. Virou um território parecido com a filosofia da Idade Média mesmo, né? Que era escolástica, né? Que era assim, tal coisa era assim porque o sábio Aristóteles disse que era assim. E aí em cima disse que era assim, foi se construindo edifícios, depois caíram por terra. No final da Idade Média, eles caíram por terra e surgiu a ciência moderna. Da mesma maneira, todas essas construções, né, do espiritismo é também a volta daquele mundo antigo que acreditava na transmigração das almas. Por isso que hoje ele está voltando tão forte. Também é a volta disso. Mas ao mesmo tempo se criou muita doutrina que não é fundada em dados corroboráveis ao modo de uma ciência mesmo. Vocês me entendem? Mas para que a humanidade faça isso,
toda a humanidade tem que se juntar nesse projeto, né? Olha só a pretensão de um filósofo. Toda a humanidade tem que me ouvir e acreditar nesse processo. Não, não é bem assim, né? Porque não precisa toda a humanidade, em primeiro lugar. E ela também não precisa me ouvir, porque se é verdade o que eu estou falando, ela fatalmente vai se dar conta. Fatalmente vai se dar conta e, como sempre só ia acontecer, né? Não precisa que todos se deem conta. É uma minoria que se dá conta, que é uma minoria que gosta de refletir, que gosta de pensar, né? Isso é nenhum demérito da maioria que não gosta de refletir e não gosta de pensar, né? Tudo tem um sentido, né? Imagina um mundo em que todos refletissem e gostassem de pensar, ia ser um pé no saco, né, pessoal? Só alguns que gostam disso. A maioria está imersa na vida, vivendo a vida. E os filósofos que gostam de pensar, a vida deles, eles estão imersos também, porque eles gostam disso, além de outras coisas. Bom, eu comecei a dizer o que a humanidade tem que fazer. Nós vamos ir mais adiante, porque eu quero demonstrar a importância, por exemplo, de mudar o modelo de mundo, principalmente econômico, a importância disso, que é a transição que nós estamos passando hoje. O mundo está mudando. Eu já falei em vários vídeos que mudanças são essas. Aquele mundo capitaneado pelos Estados Unidos está sendo substituído por um mundo multipolar. Isso é muito importante nesse caminho que eu estou descortinando aqui, que é um caminho de quê? De descobrimento. Descobrimento do mundo e de si mesmo, porque o ser humano nada mais é do que um pequeno mundinho que se destacou do mundo e criou consciência do seu destino, ou está prestes a ter uma consciência clara do seu destino. Um abraço.